Fala, pessoal! Mais uma vez, falando sobre agronegócio. Ontem, anteontem, aqui, você está acompanhando a gente semana agora, o que não falta aqui é agronegócio. E, apesar de estarmos aqui na nossa mesa tradicional do Homecast, o papo de hoje faz parte do nosso quadro Em Banco na Fazenda. Mas a gente está trazendo, na verdade, a fazenda um pouco para cá. Não só a fazenda, trazendo água para cá. Então, hoje eu estou aqui mais uma vez com o meu querido Reinaldo. Hoje, como co-host, a gente tem aqui uma troca geralmente dos dois lados. Hoje está eu e Reinaldo do mesmo lado aqui, privilégio meu. E eu estou recebendo uma pessoa muito especial que veio através da network do Reinaldo, que é o pessoal da Rare Organics, que é uma empresa que ela é gigantesca, contar um pouco sobre a história dela, mas a pessoa que está aqui hoje é uma pessoa que tem uma história muito bacana, inspiradora como mulher, como mãe, trabalhadora, empreendedora, e que hoje ocupa o cargo de sócia-diretora de marketing e novos negócios da Rare Orgânicos, que é a minha querida Anne Xue. Anne, olá, muito bom, prazer, gente? Muito prazer, muito bem-vinda. E já previamente aqui, já te falo que eu já te admiro muito. a história, quem olha no LinkedIn já te admira, mas algumas poucas palavras aqui trocadas antes do nosso começo. Parabéns pela tua história e muito bem-vinda. Obrigada, Ronaldo. Obrigada, Reinaldo, pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Hoje o papo vai ser um papo bastante provocativo, até sobre carreira, sobre vida, porque a gente gosta de trazer aqui nessas nossas pautas aquilo que serve para o teu dia a dia, para a tua vida, para que seja de fato aplicável, né? A gente traz muita coisa que é digerível para a pessoa, porque uma coisa é trazer uma história inspiradora que ela é inalcançável, só que aqui são pessoas que são gente como a gente e construíram algo muito valioso. E hoje vai ser a primeira vez que eu vou receber alguém aqui para falar sobre o mercado de ovos, que não é um mercado que eu conheço, eu conheci hoje, especificamente um pouco mais. Brincadeira, eu conheci anteontem quando eu andei com a Grace a tua história, mas assim, é tudo muito novo e é um mercado que ele é muito diferente do que a gente está, eu acho que o consumidor imagina que seja, né? Para iniciar aqui, conta um pouco pra gente da tua história, que ela não se limita a Rayar, né? Ela já vem antes da experiência atual, e também traz um pouco pra gente do que é a Rayar Orgânicos hoje, esse mercado de ovos, que a gente vai entrar um pouco nessa conversa. Por favor, Dani. Claro, vamos lá, gente. Bom, eu sou administradora de formação, formei na FEA USP aqui em São Paulo. Estou morando em São Paulo desde então, já tem 20 anos. Ixi, entreguei minha idade já, né? Eu tenho 20 anos que eu moro em São Paulo, tá? Você formou com 4 anos, né? Me formei com 4 anos. Né? Iniciei minha carreira nas áreas financeiras, inclusive até tive passagem por banco, trabalhei em áreas de equity research, mas fiz a boa parte da minha carreira na área de novos negócios, né? E lá nos altos de 2011, eu recebi um convite para trabalhar numa empresa do segmento de agronegócio, para liderar a área de novos negócios, né? Sem nunca ter trabalhado com agro na vida, né? Não conhecia o setor, não entendia nada, sabia muito de M&A, de novos negócios, né? Mas nunca tinha atuado no segmento. Lá eu aprendi que se transporta soja e milho por ferrovia, que se exporta soja e milho através de navios Panamax, né? Que o Brasil é um dos maiores produtores de grãos no mundo inteiro, né? E tudo mais. Então foi uma jornada bem interessante, assim, né? De entrar num setor novo, um segmento novo, né? Lá em 2011, né? Ao longo da minha jornada, essa é uma empresa de logística para o agronegócio, né, que ela existe até hoje. Ela era investida por um fundo de private equity. Tá? E lá em 2015, mais ou menos, uns 4 anos depois que eu entrei no setor, essa empresa foi vendida para um grupo japonês, uma grande corporação. Né? A gente passou por uma mudança super bacana, bem interessante de cultura, né, de uma cultura de private equity para uma cultura de corporação japonesa. Né? O private equity é aquela empresa aqui que é o fundo, né? Ele quer investir, quer crescer, toma a decisão rápido, né? A gente brinca que tomava decisão numa ligação ou numa ida até o Itaim Bibi, porque o fundo ficava lá. E a gente passou a ter que depender de Tóquio para tomada de decisão numa visão japonesa, de longo prazo, de sustentabilidade, de pouca volatilidade de negócio. Uma mudança cultural abrupta. Abrupta, mas super rica, assim, né? Bem interessante, né? E nessa venda para esse grupo japonês, eles quiseram que todos os executivos permanecessem, né? Então foi muito bacana, todo o time ficou, uma transação bem ganha-ganha, né? Bom para o mercado, bom para quem compra, bom para quem ficou na empresa, né? Mas também mudou um pouco
ampliou o nosso escopo, né? A gente era uma empresa de logística do agro, né? Passou a poder ampliar o modelo de negócios para também fazer exportação, compra e venda e exportação, né? Basicamente uma trading company de soja e milho. Então, a gente mudou o modelo de negócios nessa época, né? Ainda nessa mesma época, eu liderava essa área de novos negócios e a gente passou a ter um acesso a capital muito barato, né? A empresa japonesa toma dinheiro a 1% ao ano, 2% ao ano, Juros negativos, né? juros negativos e com a garantia do fio do bigode. Né? Existe um negócio que chama verbal support. Não sei se você já tinha ouvido falar ou não, porque não existe no Brasil. Aqui pede fiança, aval, blá, blá, blá. Lá era verbal support, que era botar um japa na frente do outro e falar, eu vou te pagar, e é hi, e vamos embora. Então, era uma outra perspectiva de acesso a capital. Será né? que no Brasil dá certo a ideia, Nadão? Será? Difícil, né? Nos dias de hoje, Nos dias de hoje. Sei não. Nem com garantia, tá dando certo? E aí, com esse acesso a capital mais barato, eu, né, liderando a área de novos negócios, falei, poxa, quais outros novos negócios a gente quer fazer? Né? Se a gente sabe lidar bem com soja e milho, se a gente sabe lidar bem com esse risco, tinha uma mesa de risk management, uma mesa de originação, tinha logística, né? Que transformações de soja e milho a gente pode fazer? Né? E a gente começou a estudar, entendeu que tinha etanol de milho, entendeu que tinha óleos e margarinas, entendeu também que tinha um segmento bem interessante ali, que era a transformação de soja e milho em ração animal para a produção de proteína animal, né? E aí isso chamou a nossa atenção, né? Nosso time começou a olhar e falou, poxa, então tá, ração para proteína animal, para quais proteínas animais, né? E aí a gente, né, entendendo o mercado, falou, poxa, temos as proteínas vermelhas, né? Mas nesse mundo das proteínas vermelhas já tem grandes players, empresas listadas, empresas globais ali atuando, né? As carnes vermelhas. A gente tem as carnes brancas, né? Que também tem uma BRF fazendo, né, um trabalho estruturado também global, também líder mundial, né? Tem peixe que está ali um pouquinho crescendo ali com algumas limitações. E tinha um tal do ovo, né? Que a gente falou, poxa, quem é o grande player de ovo? Eu estou falando de 2017, né? Recente, né? 2017, 8 anos atrás, né? Mas não tinha esses players despontando, né? O spoiler é que, putz, realmente já está rolando uma consolidação, mas em 2017 não tinha nada disso acontecendo. E a gente foi entender que no mundo do ovo, 70% do custo da produção de um ovo vem da ração, vem da soja e milho. A gente falou, opa, se eu sei gerir bem a soja e milho, talvez eu consiga gerir bem o principal custo de produção do ovo, talvez eu seja um bom produtor de ovo, né? Essa ingenuidade de empreendedor, né? Sim. E a gente decidiu mergulhar a fundo. A gente falou, vamos estudar esse setor, né? A gente contratou os melhores consultores, foi atrás dos fornecedores, foi atrás dos benchmarks de mercado, foi entender, visitar dezenas de granjas assim pelo Brasil afora, né? E começou a entender, a formar a nossa opinião sobre o setor, né? Isso é um processo de 1 ano e meio. A gente estudou o setor, entendeu o setor e foi entender tendências globais. E aí o que chamou nossa atenção foi que lá fora, né, na Europa e nos Estados Unidos, tinham movimentos muito fortes de saída da gaiola. E no Brasil ninguém falava nada disso, né? Grandes grupos como um Carrefour, Walmart, Rede Accord, hotéis... O que você disse, saída da gaiola? Vou fazer como se eu não soubesse já, tá? É porque eu descobri agora, faz 5 minutos, mas para quem é leigo, qual que é esse conceito da gaiola e saída da gaiola? Ah, ótima pergunta. Vamos lá. 95% da produção dos ovos no Brasil inteiro é uma produção dentro de gaiola, confinada, tá? 95%. 95%, a maior parte da produção, tá? A galinha vive no espaço de folha A4 a vida inteira, tá? Sem luz natural, sem ventilação natural. Rony, quanto tempo vive uma galinha? Mais ou menos 2 anos, algo nessa 2 anos, linha. uma folhinha 4, hein, Ronaldo? Numa folhinha 4. Caramba, hein? Alimentação limitada, água limitada, né? Porque tudo é custo, né? É conversão, né? Pouquíssimo, nada de bem-estar animal, né? Ração de origem vegetal, mas também com muito ingrediente de origem animal, farinha de sangue, farinha de ossos, para evitar o canibalismo entre elas, por conta do alto estresse, né? E um uso até preventivo de antibióticos, né? Utiliza-se muito antibiótico, porque se a galinha espirrar aqui, a outra já fica doente. Então, utiliza isso de forma preventiva e até um pouco exagerada ali nessa criação, né? E aí, o movimento que estava se puxando lá fora, de saída da gaiola, ia para um primeiro degrau depois da gaiola, que é o tal do cage free, ou do livre de gaiola.
né? Mas o cage free, ou livre de gaiola, nada mais é do que um galpão fechado, né? Então, você continua sem iluminação natural, sem ventilação natural, você continua num ambiente com alta densidade, com contato até com mais aves, né? E essas mesmas características de alimentação e de uso de antibióticos, né? Não, talvez piore até a situação. Talvez até pior, assim, honestamente, do ponto de vista sanitário, é até pior você estar num galpão fechado com mais aves do que numa gaiola com 6, 7 aves, né, isolado. Terceiro modelo que existe, bastante popular aqui no Brasil, é o caipira, tá? O caipira é tudo que tem acesso à área externa, tá? Então, todo o ovo produzido de galinha que tem acesso à área externa, mas não é um segmento exatamente regulamentado. Então, tem gente que tem uma área externa pasto. Então, eu tenho ali um galpão, mas a galinha, ela toma um banho de luz dela, é isso? Ela sai... Isso, um banho de luz, né? E aí tem Mas não tem regulamentação, né? Não tem regulamentação. Para o caipira, existe uma norma ABNT, mas não quer dizer que é fiscalizado, que é auditado, ou que é obrigado a seguir. Eu comi muito ovo caipira que não era caipira, então. E você não sabe como que é feito, como que é possivelmente. esse ovo. O que vocês acham que é ovo caipira? Assim, Eu, pergunta para um leigo, assim, o que você diria que é um ovo caipira? Eu cresci ouvindo da minha mãe que o ovo caipira, ele era mais saudável, tinha a gema mais amarela, ele falava, porque eles eram, as galinhas, elas ficavam soltas e elas não eram tratadas com remédio. Minha mãe vendeu o conceito meio que um pouco do orgânico, né, pra mim. Então, eu cresci com isso e até o sábado passado, quando eu fui no mercado a última vez, eu compro com esse conceito. Então, assim, pra mim, o conceito do ovo o ovo caipira, imagina que a galinha, ela tá comendo milho, ela não tá socada ali de ração, ela tá em um ambiente mais natural, o ambiente dela mesmo, lá no lugar dela, da natureza, e por consequência o ovo vai ser um ovo mais saudável. Esse foi o meu conceito. Perfeito. Entendeu? Tirado da minha mãe trouxe e ela até hoje compra assim e perpetuou e eu, se não fosse você, eu ensinaria minha filha também isso. Não, ela não está errada, mas o problema é que o orgânico, ele é o caipira de verdade, né? No orgânico, a área externa é obrigatoriamente pasto, tá? A alimentação é obrigatoriamente natural, 100% de origem vegetal. É obrigatoriamente sem transgênicos, sem agrotóxicos, sem fertilizantes químicos, né? E a criação é sem remédios, sem antibióticos. Então, isso que a sua mãe está falando são as características de um orgânico caipira de verdade, né? O que acontece, que eu estava comentando, que o caipira, tanto caipira como o cage free, eles não são regulamentados, né? Então, existem orientações, mas não existem regras a serem seguidas, né? Então, tem cage free que tem uma densidade que não é bom sanitariamente, tem caipira também, que a área externa é um pisozinho de porcelanato e não é pasto de verdadeiro. Você falou o orgânico e o cage free. Na verdade, é o caipira. Isso, desculpa. É isso. Isso. E aí, então, o primeiro andar aqui é na gaiola. Ele é auditado, ele tem mais... Ele tem regras claras ali do que aí, pode e que não pode. O livre da gaiola e o caipira, ele é mais solto e tem menos... Tem normas, mas que não necessariamente há uma fiscalização tão profunda. Perfeito. Né? E no caso do orgânico, ele é certificado e ele é auditado, né? A gente tem uma certificadora que nos visita periodicamente, né? Faz uma análise não só da alimentação da ave, mas também das características de bem-estar animal. Tem regras ali de densidade, de metros de poleiro por aviário, área externa, quanto de área externa eu tenho que ter por ave. Então, eles estão lá, pegam lá a fita métrica e vão medir nossos aviários, vão contar, vão fazer o balanço de massas das notas fiscais de cada grão que entrou e cada grão que saiu na forma de ração, né? Tem um controle super rigoroso, né? Então, é onde as regras são claras, né? Onde tem muito mais coisa do que a gente não pode fazer do que o que pode, né? Mas é um jogo em que tem transparência. E aí, pode falar, uma desculpa. dúvida, que nem nesses outros métodos, que você falou que às vezes utiliza antibiótico até para prevenir uma doença, no caso. Lá, como que vocês tratam esse tipo de... A galinha ficou doente, como que é tratado? Então, a gente gosta de trabalhar a construção da imunidade da galinha, né? Então, começa lá, quando a ave chega na nossa fazenda, com um dia de vida. Ela chega, as pintainhas chegam com um dia de vida na arraiar, a primeira água e a primeira comida que ela
botar uma ação na Hayar, né? E a gente faz um trabalho para que ela crie imunidade. Uma imunidade bem construída na primeira infância, que são esses primeiros meses dela, faz com que a galinha viva mais, viva melhor e fique menos doente, né? Então, essa é a primeira etapa, né? Como é que a gente faz isso? Uma das coisas que a gente faz é lá na Recria, né, que é essa estrutura onde ela fica nos primeiros meses, a gente trouxe uma tecnologia da Holanda, né, que tem plataformas, um sistema que chama Jumpstart, né, são plataformas que vão aumentando de altura conforme a idade dela, para ela reaprender a viver os instintos naturais, de pular, de empoleirar, de ciscar. Né? Porque é igual, gente, você está em dia com a academia, está comendo uma comidinha orgânica boa, sua saúde vai ser melhor. É o mesmo raciocínio para a ave. Né? Ela começa a se exercitar desde pequena, come bem, né? Toma as vacinas e aí ela vai ter uma saúde melhor, vai ter ossos mais fortes, músculos mais bem estruturados para ela crescer, ter mais longevidade. Né? Do ponto de vista de negócio, eu vou ter mais ovos úteis produzidos, comercializáveis ao longo do ciclo de vida dela, né? Só pelo fato dela estar comendo bem e vivendo bem. Olha que bonito que é isso, né? Então, a gente, só concluindo a resposta da tua pergunta, né? Então, primeiro, a gente trabalha muito forte a imunidade, evitar que ela fique doente, né? E segundo, a gente pode usar e abusar de ingredientes naturais, né? A gente pode usar de antioxidantes, a gente usa extrato de camomila se ela está muito estressada, a gente pode usar óleo de alho se ela está com dor de barriga. Então, a gente vai por todos os artifícios naturais, né? Para casos de doenças que tem por lá. Do sistema orgânico, a gente pode usar todas as vacinas, mas a gente não utiliza remédios, né? Então, é um trabalho todo focado em prevenção, né? E eu acho que você já visitou lá na fazenda, a gente é muito chato para entrar na fazenda. Tem que entrar, tomar eu um nunca banho, entrei lá, você nunca entrou nos aviários. A regra é essa, não pode entrar. Mas se for para entrar, entra, toma banho, troca de roupa, tem que ter quarentena, tem que ter, né, tem que ter uma justificativa muito clara de por que está entrando, né? Porque a gente evita, né, com barreiras físicas mesmo, né, que qualquer contaminação entre para lá. Sim. Então, é um pouco o nosso trabalho. E aí, só para concluir esse ponto, e se ela ficar doente e precisar realmente de um remédio, o que faz, né? Um dos princípios de bem-estar animal é ela estar livre de sofrimento. Então, óbvio que a gente pode medicar, mas a gente não comercializa esse ovo. Né? A gente retira essa ave da produção, né? Pode medicar, pode tratar, a gente livra ela de sofrimento, mas a gente não pode comercializar esse ovo. Não volta ela para lá. Exatamente. Eu acho muito interessante, muito bonito o case da empresa lá. Desde o começo, eu gostei muito e é diferente, né? Essa questão do bem-estar animal também, eu acho que é algo que, no longo prazo, é algo que acho que já vem se falando mais disso e a tendência é falar cada vez mais. Muito interessante. E até, eu vi agora recentemente uma matéria, acho que de maio, que saiu da GFID falando sobre vocês teriam, né, hoje o número, até então, de 2 milhões, isso mesmo? A gente tem a meta de chegar a 2 milhões de aves. Então, como objetivo, 2 milhões de aves, será o objetivo. E pensando aqui, você colocou, né, que naquele mais tradicional, que é 95% do nosso mercado, que é na gaiola, elas têm um A4 como ali o mundo delas. Como que é a densidade, por exemplo, no caso do orgânico? Qual que é o espaço que ela tem ali? Porque 2 milhões de aves é muita coisa, né? É bastante coisa. Qual que é a densidade que elas têm? Vamos lá. A gente tem... a gente trabalha com lotes de 20 em 20 mil aves, né? Cada lote de 20 mil aves, a gente tem uma estrutura que é um galpão principal, né? Porque ela gosta de dormir protegida, acocorada nos poleiros, né? A gente tem ninhos lá dentro, a gente tem comida e tem bebida dentro da estrutura de galpão. E no entorno do galpão, dos dois lados, a gente tem pasto, né? Que a gente vai rotacionando. Então, um dia abre desse lado, outro dia abre do outro lado, que é a área externa que elas têm acesso. Tá? Dentro da área do galpão em si, para cada 20 mil aves, tem 3 quilômetros de poleiros lá dentro, tá? Para ela estar lá sempre se movimentando. 3 quilômetros? 3 quilômetros para cada aviário que a gente tem. Caramba, tá? Renato. E a gente tem uma densidade mais ou menos, se não me engano... Foi bastante lá, né? É uma fazenda de galinha. É interessante. Se não me engano, são 6 aves por metro quadrado. Devo errar um pouquinho para mais ou menos. O que você faz segunda-feira? Eu vou lá segunda-feira, né? Eu tô com vontade aqui já de... E aí, na área externa, tem 1 metro quadrado de pasto por ave. Então, isso tudo é regulamentado, é regrado ali, né? E elas vão em manadas, gostam de ficar juntinhas e tudo mais, mas esse espaço mínimo ele é garantido para cada uma das aves dentro das regras ali de bem-estar animal. E até um ponto, você ia falar, Renato? Não. Em relação a esse mercado, aí uma pergunta totalmente mesmo de leigo curioso, né? Então, eu vim de uma
de uma realidade que acho que uma parte dos brasileiros vem, né, de uma origem bem simples. Então, na minha infância, muitas vezes, o ovo era a proteína que era acessível financeiramente, né? E eu gosto muito de ovo. Então, por exemplo, tipo, em casa, eu, minha filha e minha esposa, todos gostam muito. Assim, faltam muitas coisas que a gente esquece de comprar. Ovo nunca falta, porque sempre mais fácil sobrar do que faltar, porque a gente sempre... eu gosto, minha esposa, minha filha gosta. Minha filha, eu faço às vezes ali, eu congelo o ovo e corto fatiazinha para sair pequenininho. Então, é uma proteína que a gente gosta. A gente compra. Hoje eu posso comprar, graças a Deus, que as coisas foram acontecendo, eu posso comprar qualquer carne que eu quiser, mas eu continuo comprando ovo que eu gosto. Como que você vê, qual que é a correlação da questão financeira mesmo, social do brasileiro? A gente está falando agora de uma Selic a 15%, inflação que machuca, poder de compra que cai. Isso interfere bastante no volume de negócios que vocês fazem? É uma questão cultural, é uma questão econômica? Fala um pouquinho para mim essa... Boa pergunta. Eu acho que tem uma combinação de fatores, né? Tá. No mundo todo, se você for olhar historicamente, né? Em momentos de crise, a população segue para proteínas mais baratas, né? Essa é uma migração natural, vai da vermelha para branca, da branca para o ovo, né? Mas o que eu acho que vem acontecendo nos últimos 10, 15 anos é uma mudança do olhar para o ovo. Antes, quando eu era mais jovem, era um ovo por dia, né? Porque vai aumentar seu colesterol, não pode comer mais de um ovo por dia. Hoje a nutricionista fala, coma 2 ovos no café da manhã, um no almoço, no lanche da tarde. Né? Mudou um pouco desse olhar, eu como porque 7 ovos por dia, ele saiu... olha só! 7 ovos por 7 dia. ovos raiar, você esqueceu de completar a frase. Né? Mas mudou, né? O ovo, ele passou a ser protagonista das dietas, né? Ele era vilão do colesterol, né? E foi se aprendendo que ele não é o vilão, não é o colesterol do ovo que vai aumentar o seu colesterol no sangue, né? São outros fatores ali que aumentam o colesterol do sangue. Então, ele saiu desse lugar. O cara come 4 pastéis e acha que o ovo que faz mal, né? Ele fala que é o ovo, que é o colesterol do ovo. E o ovo é versátil. Então, a gente estava até falando, ele vai no café da manhã, vai no almoço, vai no jantar, vai no drink do happy hour. Salgado, doce, ele vai em tudo. Ele vai no salgado, vai no doce, vai no fitness, vai na sobremesa mais gordinha, né? Então, ele é muito versátil, né? E a nossa grata surpresa ao produzir ovo orgânico é que a gente descobriu que o ovo não é tudo igual. O jeito que você produz, o que a galinha come, o que ela toma de remédio, afeta no sabor, né? E a gente foi descobrindo que a melhor forma da gente vender nosso ovo é falar, mas você gosta de ovo, né? Experimenta esse ovo aqui, você quer um ovo bom, né? E aí você vai sentir, e compara esse com o ovo de gaiola. O teste que a gente falou, compara o ovo que você tiver em casa com esse que eu trouxe para você. Você vai ver que tem diferença desde a casca do físico-químico, né? A casca é mais durinha, começa ali, né? A clara é mais consistente, a gema ela é alta, ela é firme, bem alaranjada, né? Aí na hora de cozinhar ela tem cremosidade, tem estrutura, tem emulsificação, né? E tem um cheiro muito mais suave. Ele tem cor mais acentuada, mas um cheiro muito mais suave. Aí você vai abrir um novo patamar ali para você de entender que o ovo não é tudo igual, que existe diferença no item do dia a dia. Olha só, eu gosto muito de quindim, né? E, por exemplo, o quindim é um doce que, tem que fazer muito bem feito, porque se você fizer mal, eu pensava, fizer mal feito, você fica com cheiro de ovo. Muito. E uma vez eu comprei um quindim perto da minha casa, que a mulher me explicou que o quindim, assim, quindim muito bom, que o quindim, o segredo do quindim era a qualidade do ovo. Então agora eu começo a resgatar um pouquinho que é isso mesmo. Você vai ver. Tem diferença na qualidade do ovo. E em relação até o que eu falei de minha mãe ter ensinado, hoje eu acabo comprando assim o ovo que é o ovo mais... de verdade, hoje eu não ligo o preço, né? Porque eu sei que não é não são todos que podem ter esse privilégio, eu sei, mas eu não ligo no preço, eu quero ter um ovo muito bom. Então, eu tenho comprado, assim, nos últimos anos, aquele que é o jumbo, que é o ovo um pouco maior, né? E eu pago porque eu tenho na cabeça que a gema mais laranjinha mesmo, que é o que eu cresci aprendendo que aquele é o caipira. Então, eu tô, na verdade, definição do orgânico e não do caipira. Que legal. Deixa eu te falar qual que é o desafio do caipira, né? Porque o caipira, todo mundo pensa que é o ovo da casca vermelha com a gema bem laranjinha, né? Vou contar para vocês. A cor da casca do ovo tem relação com a linhagem da ave,
Tá? Geralmente é a cor da pena da ave, a cor da orelhinha da ave. Nossas galinhas são todas marrons e por isso os nossos ovos são marronzinhos, vermelhos, né? A nomenclatura é ovo vermelho. Se fosse uma linhagem branca, teria ovo branco. Então, não tem relação com a forma de criação, a cor da casca, né? A cor da casca é da linhagem, então esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que a cor da gema está diretamente relacionada à alimentação da ave. Então, se ela tem uma alimentação rica em carotenoides, né? Rica em ingredientes que têm coloração laranja, a gema vai ficar mais laranjinha. Só que qual que é o ponto do caipira, né? O caipira, tem muita gente que utiliza corantes artificiais na ração, para deixar a gema mais laranjinha. Caramba, até nisso tem golpe. E aí eu quebrei todos os paradigmas, porque você pega uma linhagem, né? Se o cara pega uma linhagem de ovos vermelhos, né, e põe corante na ração, você tem um tipo caipira, que para uma pessoa leiga, você olha e fala, pô, esse é um ovo caipira. Mas não tem a característica de alimentação natural, de acesso à área externa, blá, 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 de tudo isso que eu te contei, né? Então, essa é a grande diferença ali o grande desafio que a gente tem, e por que a gente não quis ir para o caipira, é ter que brigar com essa zona cinzenta, né, do tipo caipira. Tem muita gente fazendo caipira sério, existem muitos produtores sérios de caipira, mas a gente não quis entrar nessa briga de zona cinzenta, porque ao mesmo tempo que tem os sérios, tem muita gente fazendo esse tipo caipira. Sim, o Ronaldo falou um negócio que eu aprendi lá na Arraiar também. Ele falou que ele compra ovo jumbo, você sabe que é um ovo jumbo? Pra mim, isso é pelo tamanho. Eu acho que eu lembro. É a galinha mais velha, né? É a galinha Quanto mais velha, o ovo é maior. Exatamente. Isso é uma virtude? É bom? Ou não tem interferência na qualidade do ovo? É uma ótima pergunta também. Assim, a galinha jovem, os primeiros ovos que ela bota são menorzinhos, tá? Com a casca bem durinha, assim. E o tamanho do ovo vai aumentando ao longo da vida dela. Na maior parte da vida, ela põe o ovo tamanho grande ou extra, que é o que você mais encontra no mercado. E as aves mais velhas botam o ovo que é o jumbo. Né? Para quem compra muito jumbo, você vai notar que a casca é um pouco mais fina, né? Porque a quantidade de cálcio na casca do ovo ela é a mesma do ovo pequeno até o ovo jumbo. Então, ela vai aumentando, então a do jumbo tende a ser mais fininha, né? Mais frágil do que a do ovo pequeno. Mas, nutricionalmente, ele só é proporcionalmente maior, proporcionalmente menor. Né? Não é um ovo melhor ou não, ele só é maior em volume. Então, vai ter mais proteína porque ele é maior em tamanho, né? Mas é um ovo igualmente nutritivo. Reinaldão, eu tô aprendendo aqui como o Vini tá ali, ó, já pegando no iFood, pão com ovo, tem que ser pão com ovo raiar, tem que ser exigente. Em relação ao que você trouxe aqui, é uma aula sobre esse mercado. Você falou de 5% do mercado na mão dos orgânicos, né? Não, 5% que não está na gaiola. 5% é... livre de gaiola, caipira e orgânico. Agora, o orgânico errado, 0,5% do mercado só. Então, eu ia perguntar assim, qual que era o potencial. Agora, você respondendo 0,5%, o potencial é absurdo, né? Então, 0,5% de participação no mercado dos orgânicos. Quais são os entraves que você vê aqui no Brasil para o crescimento desse negócio? E como que é no mundo? O gringo, ele tem uma conscientização maior? No Brasil, como tem sido a evolução em relação a... Eu tive visto de 10 anos para cá, muito esforço das indústrias, de comunicação, criação de restaurantes, de padarias, de docerias, todas voltadas, né, ao bem-estar das pessoas. Então, a gente vê que há uma conscientização de tudo. Será que a gente está vendo também junto com isso, essa conscientização, trazendo para o consumo do ovo? Legal. Olha, eu vou te dar alguns dados. Nos Estados Unidos, 10 anos atrás, o mercado de ovos orgânicos era ali 0,6%, 0,7%. 10 anos atrás? 10 anos atrás, hoje é 6%, 7%. Nossa, 10 anos. Na Europa, né, uma média dos países, tem países mais ou menos, né, mas na Europa a média é mais ou menos 25% de ovos orgânicos. Nossa. Tá? Não tem nada que me faça acreditar. É a maior acreditar. do mundo? Na Europa é maior, isso. Não tem nada que me faça acreditar que o Brasil, daqui a 10 anos, vai ter 3% de orgânicos, né? Do 0,5% que tem hoje, chega até 3%, que é metade dos Estados Unidos em 10 anos. E eu acho que, para isso acontecer, desde o nascimento da Arraiar, a gente via 3 desafios no mercado. Tá? O primeiro é ter grãos orgânicos suficientes para alimentar as galinhas. Né? Então, antes de ter o ovo ou a galinha na Arraiar, a gente foi atrás do milho orgânico. Falou, poxa, de onde vai vir o milho orgânico em escala para que eu tenha uma produção de ovos orgânicos em escala? Né? E a gente começou um trabalho de fomento a pequenos produtores, a gente presta assistência técnica, ajuda ele a se certificar orgânico, ensina ele
ele a produzir, né, sem agrotóxicos, sem fertilizantes químicos, garante a compra desse grão, né, e ainda tem espaço para armazenagem, a gente tem armazém próprio para isso. São várias etapas, né? O cuidado ele é muito maior do que... Eu precisava ter certeza de que eu ia ter muitos produtores produzindo grãos orgânicos para alimentar as minhas aves, antes de tudo. Então, um dos entraves, né, quando a gente perguntava no mercado, mas por que não tem mais ovo orgânico? O produtor comum falava, porque não tem milho orgânico, né? E a gente tem uma frase em casa que a gente fala, onde todo mundo põe um ponto final, a gente põe uma vírgula, né? Então, não tinha milho orgânico por enquanto. A gente fez surgir milho orgânico, né? E a gente hoje tem milho orgânico suficiente para o nosso curto e médio prazo e me segue trabalhando para ter milho orgânico para o longo prazo também. Um segundo desafio para esse mercado crescer, que todo produtor falava para a gente, era: olha, eu não produzo ovo orgânico porque não tem protocolo de manejo para eu criar aves soltas em países tropicais, né? Os protocolos de manejo, as formas de criação de aves soltas eram feitas para os países nórdicos, para os Estados Unidos, para a Europa, né? E não tinha nada para o hemisfério sul, né? A gente falou, poxa, de novo, ao invés de botar um ponto final, a gente pôs uma vírgula. A gente foi buscar em países em que não existem mais aves dentro de gaiola, né? E tropicalizou essas tecnologias. A gente adaptou para a realidade brasileira, né? E criou os nossos próprios protocolos de manejo dentro da Rayar. Então, hoje eu posso dizer que, né, nos primeiros... A gente vai completar 5 anos de existência agora, né? Que a ave nas nossas mãos, ela vive mais, vive melhor e produz mais ovos úteis e comercializáveis ao longo da vida, né? Então, ou seja, a gente criou o nosso protocolo de manejo e tem um check ali de sucesso de que ela comendo bem, vivendo bem, produz mais ovos, né? Não é... E produz mais ovos quanto? Quanto, em média, vive uma galinha lá na Rayar mais? Olha, a gente consegue levar... A gente tem levado nossas aves mais ou menos a 100, 105 semanas, tá? Um produtor de gaiola, o benchmark é 90, mas a turma desaloja com 80 semanas, mais ou menos. Então, a gente tem ali 20 semanas, mais ou menos, a mais de produção, né? Um ovo por dia a mais. E quando desaloja, qual que é a finalidade? Como que Eles vendem para... Vende para frigorífico, para abate, a ave abatida. É diferente da linhagem do frango de mesa, né? Que tem peito, tem coxa, né? A ave poedeira, ela é magrinha, né? E ela tem 2 anos de vida versus um franguinho de corte de 40 dias. Então, são linhagens distintas ali, né? E aí, o último entrave para crescer o mercado é um pouco de acesso ao mercado mesmo, das pessoas conhecerem, entenderem, né? A diferença dos tipos de ovos, né? Entenderem que ovo não é tudo igual, né? E essa construção toda, porque a gente criou uma marca desde o começo, a gente trabalha muito a comunicação, a gente é ativo no Instagram, fala com o influenciador, com o chefe, com o nutricionista, porque a gente quer que as pessoas conheçam o nosso produto, experimentem o nosso produto e entendam essas diferenças, né? Isso que eu estou conversando com vocês, para que mais e mais pessoas entendam, né? E o que eu falei, que a gente descobriu que o ovo orgânico ele é mais gostoso, facilitou muito a nossa vida. Porque por ser um ovo de qualidade e mais gostoso, você chega em lugares que não são necessariamente, eu vou vender no restaurante orgânico tal, Natureba. Não, hoje a gente vende para o Rosewood, para o Fasano, para o Emiliano, a gente vende para o Haskell, a gente está em todos os hotéis que a gente queria estar, está nos melhores restaurantes de São Paulo, está nas principais redes de varejo. Mas hotel, restaurante, a gente está numa turma que não é de comida orgânica, a gente está numa turma que é rigoroso com qualidade, com sabor. Que é o prazer. Que quer a qualidade, né? O posicionamento da Rayar é um posicionamento diferente. Então, a gente vende qualidade, vende um produto de qualidade com alto nível de serviço. E assim, e tô falando por mim, obviamente, que eu não tenho como prever se essa percepção vai ser de mais pessoas. Eu tô falando de coração. A partir de hoje, eu não vou comprar um ovo sem me atentar a isso, porque... Anota meu WhatsApp assim, e vai me mandando foto. Porque eu gosto muito, por exemplo, eu gosto muito mesmo de ovo. Ontem a gente comeu ali um lanchinho depois da nossa visita, o Renato pegou mesmo que o meu também, né? Um lanchinho com ovo. Então, eu coloco o ovo, tem... Assim, onde dá para pôr ovo, né? Então, para mim, tá sendo bem legal, porque assim, eu não tinha essa ideia, mas eu sei quando que o ovo é mais gostoso e quando que o ovo ele não é tão bom, né? Aquele ovo que vem assim, xoxinho e tal. Tem um restaurante perto de casa que é um restaurante simples, assim, mas que eles fazem ali, o bife a cavalo, Renatão. Tem no Paraná? Tem, uma delícia. Que é o bife. O ovo em cima do ovo em cima do bife. E o ovo assim, mas bem laranjinha. E eu falo, eu até pensava, é a forma de fazer, né? De frita não é, mas é a qualidade do ovo. Legal. Eu vou te mandar depois, eu vou até... Para quem está aqui acompanhando, a gente ganhou, a gente foi presenteado com um lindo kit aqui da Rayar.
Então, a Anne, depois eu vou te mandar ali fazer um react lá do... Faz o teste. Vai ser muito bom. A gente tá falando aqui de um mercado que, como eu já pude entender, é bem grande, né? Qual que é o tamanho financeiro desse mercado de ovos no Brasil? Sabe me falar? Eu não vou saber de cabeça aqui, tá? A gente tem ali 200 milhões de cabeças de aves poedeiras ali, né? Financeiro, não vou ter esse número. 200 milhões de aves. 200 milhões de aves no Brasil inteiro, né? Dos quais a gente tem hoje 400 mil Hayar, tá? E a gente quer chegar em 2 milhões de aves. Que ali então, daria um esse share é um pouco de 1% de ordem de grandeza. Daria assim, 1% do share, né? Só que no orgânico, que é... Só que a gente está vendo o mercado crescer junto, né? Então, enquanto o mercado de aves, as aves alojadas totais do Brasil crescem ali mais ou menos 4% ao ano, as aves com certificação de bem-estar animal estão crescendo ali a 60% ao ano. Né? Então, tem uma escalada na quantidade de produtores e também, consequentemente, de consumidores que se importam com o bem-estar animal. Né? Então, é um ritmo de crescimento diferente. E a armazenagem desse ovo? Ela também é bem diferente. Sim, o ovo... Não dá nem tempo de armazenar lá, Ronaldo, que já está tudo vendido. Exatamente. Porque... O ovo ele tem um produto de shelf life curto, né? E o atributo principal dele é frescor. Então, ovo bom é ovo fresco e orgânico e da Hayar. Mas ovo bom é ovo fresco. A galinha bota ovo todos os dias, né? Então, todos os dias a gente faz a coleta dos ovos, leva para a nossa sala de ovos, né? Na sala de ovos tem um processo de limpeza, de lavagem desses ovos, de classificação. E a gente tem, na Hayar, é bem único, eu acabei de ter trazido o ovo aqui. A gente grava em cada ovo o nome da Hayar e a data de validade do ovo. Ô, Viene, consegue pegar pra gente lá? Tá na minha mesa lá, dá uma olhadinha. Embaixo. Então, a gente põe a data de validade em cada ovo. E a data de validade, ela é 30 dias do dia da postura. Então, a galinha botou ovo hoje, vai estar lá gravado 30 dias de hoje, lá, a data de validade em cada ovo. Né? É uma coisa bem única assim, no mercado, mas que te garante duas coisas. Que esse ovo veio da Hayar, que passou pelos nossos processos de qualidade, de rigor de produção. E o outro que dá uma boa gestão, né? Porque dependendo da receita, você quer um ovo muito fresco e tem receita que tanto faz ser um ovo mais velho. Depois que ela falou que tinha ração, já tinha visto ração pro salmão, né? Que a gente recentemente... Corante. A gente comeu... Corante da salmão, o corante, perdão. A gente comeu um tempo atrás aqui num japonês aqui perto, né? Eu e minha esposa, eu falei, aquilo ali truta salmonada. Aquilo ali é sal não. Assim que é tudo menos salmão, assim, não é? E agora até perigoso agora o pessoal falsificar os ovos da E por que eu te fiz essa pergunta, tá? Depois, pessoal, obviamente que a gente vai entrar aqui no contexto da indústria financeira e tudo isso aqui é muito importante vocês conhecerem. Eu fiz essa pergunta, Anne, porque assim, eu já tive esse prazer de pegar ali, comprando em um bom mercado, comprando de uma marca conhecida, abrir e o ovo tá popularmente dito como ovo podre, né? Ovo podre. O que causa essa... Qual que é o processo? É alguma negligência, algum erro? É fator de sorte, azar? Que causa isso? O que causa o ovo, né? Qualquer fissura, trinca que tenha num ovo, ele é um ponto de possível contaminação. E aí, se tiver uma bactéria no ar, no ambiente, entrar por essa fissura, ele pode apodrecer, tá? Então, e é uma questão de tempo também. Então, quanto mais velho tiver esse ovo e mais fissuras ou trincas, o risco dele estragar é maior, né? Nossos clientes falam o que da Hayar? Que é difícil, é quase impossível achar um ovo podre da Hayar. E por quê, né? O que a gente faz de diferente? Lá na nossa sala de ovos, onde a gente faz a classificação, a gente tem um equipamento que chama Crack Detector, que ele detecta, através de vibrações, microfissuras no ovo. Algumas que a gente enxerga a olho nu, a gente já tira. E o que a gente não enxerga a olho nu, mas o equipamento detecta, a gente também tira da produção, tá? E aí isso garante que só os ovos muito íntegros, né, com a casca íntegra, vão ser embalados dentro dos estojos de ovos, tá? Então, isso evita essa experiência ruim, né? Então, ou do ovo estar quebrado por conta da trinca, ou de ter um ovo estragado ali, né? Puramente controle de qualidade mesmo. Que cuidado, que legal isso aqui. E... Até tem... Que nem assim, eu tô vendo que você falou que a validade é em torno de 30 dias. Deixa ele mostrar na câmera lá, pro pessoal ver.
O mercado utiliza essa média, Anny? Os outros produtores também trabalham com 30 dias ou não? Tem ovo mais velho no mercado? Como que funciona? Eu acho que uma coisa que a gente faz e... Dá para ver daí? E que eu escutei que eu acho que só a gente faz no mercado... 31/10 de 2025 a validade desse aqui. Ó. Uma coisa que pelo que eu entendi, só a gente faz no mercado é colocar 30 dias do dia da postura. Todos os outros players do mercado colocam 30 dias do dia que embala o ovo. Só que existe uma diferença temporal nisso. Às vezes o ovo foi botado no sábado e a gente só liga a sala de ovos na segunda-feira. Para raiar é 30 dias contados de sábado. Para um produtor comum é 30 dias do dia que embalou, né? E isso dá uma diferença também na percepção, né? Outro feedback que a gente recebe é: nossa, o ovo da Raiar parece que está sempre fresco, a gema está sempre lá em cima, né? Porque a gente não mente na data de validade dele, né? E o que todo mundo imagina como um desperdício, você tirou muito ovo no crack detector, você pôs data da postura e não na embalagem. O produtor convencional olha isso como desperdício, fala, mas está perdendo dinheiro. E para a gente não, é criação de percepção de qualidade, né? O nosso cliente fala: nossa, o ovo da Raiar não tem ovo podre e nosso ovo da Raiar está sempre fresco, né? E aí sim ele está disposto a pagar um pouquinho a mais por um ovo que tem uma qualidade superior. Então é esse jogo que a gente está jogando, né? Diferente do ovo padrão ali. E tudo isso que nós trouxemos aqui, a gente vai entrar agora no assunto banco, que é o assunto mais importante, talvez, para quem esteja acompanhando e para tentar conectar, né? Tá legal, mas isso que a Anny trouxe é basicamente uma aula que aqui nos nossos alunos, eles têm, inclusive, Anny, já vou te deixar um convite, porque nós temos aqui, dentro do nosso MBA, aulas de soja, trigo, milho, e eu quero pecuária, bovina, cana, eu quero de café, quero te fazer um convite para você vir, é online a aula, tá? Para você dar uma aula para a gente de ovos, top? Vamos falar, sim, claro. A pessoa vai gostar bastante, porque a nossa intenção é formar um profissional completo, né? E agora, trazendo para o contexto do banco. Então, entender isso aqui, gente, é muito importante, porque você vai ter um cliente em algum momento, quando você cruzar o caminho, seja da Raiar, seja de uma outra empresa, você vai ter, tomara que seja da Raiar, você vai ter que entender o core do cliente, a dor do cliente, em relação ao atendimento dos bancos, né? Hoje a Raiar tem um porte gigantesco, hoje a Raiar ela tem acesso a instrumentos de mercado de capitais, ela tem acesso a grandes bancos de atacado, mas nem toda empresa nasce e chega ao tamanho da Raiar, né? Então, tem um processo de crescimento. Em relação à Raiar em especial, Anny, como que você vê hoje o atendimento pelo lado dos bancos, né? Imagina que hoje um officer, quando ele vai visitar, conversar com vocês de produtos, conversar com o financeiro, que quer atender a Raiar, que tipo de conselho você dá para esse produtor, para esse officer, que vai visitar uma empresa de ovos? Qual que é o tipo de informação que ela é vital, de repente, para ele conseguir apoiar vocês numa linha de crédito, numa estrutura de uma dívida? Legal. Qual a sua opinião? Eu acho que o mais importante de tudo é entender as especificidades do negócio e os ciclos do negócio, né? No nosso caso específico, a gente produz ovos orgânicos, né? De galinhas que se alimentam de grãos orgânicos. Como é que isso se desdobra, né? Estava até explicando para o Reinaldo. Grãos orgânicos, eles não estão disponíveis o ano inteiro para compra, né? A gente faz 2 compras anuais na safra e na safrinha, que é diferente do grão convencional que você liga ali numa trade. Você tem soja hoje, você tem soja amanhã, você tem milho depois de amanhã. O nosso não tem de forma spot, né? Então, a gente tem um ciclo de negócio muito longo. A gente compra o grão, armazena o grão, né? Hoje a gente tem grão armazenado talvez para 6 ou 7 meses, pelo menos, de consumo, né? E isso demanda um capital de giro longo, né? Então, a primeira pergunta que você tem que fazer para um produtor é como é o ciclo do seu negócio, né? O que é específico seu versus outros? É diferente de qualquer outro produtor de ovos o que a gente faz na Raiar, né? A gente entra lá no começo, a gente tem armazenagem de grãos, a gente produz nossa própria ração dentro da fábrica, né? E a gente tem algumas etapas de negócio que alguns produtores não têm, né? Então, a gente começa na recria. Então, essa curiosidade de entender as especificidades de cada um é o que vai fazer a diferença, né? Quem realmente entender
entendeu e falou, poxa, legal. E entender também qual que é o potencial de onde a gente está indo. Os bancos que vieram para a gente apostaram nesses pontos. De entendi que você tem um ciclo longo, que você precisa de um capital de giro, blá, 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 para essas questões. Né? Você tem formação de ativo biológico, porque a galinha não chega botando ovo na raiara, ela chega com um dia de vida e só com 4, 5 meses que ela começa a botar ovo. Né? Então, é muito específico assim, na formação e no início de geração de receita, né? E demanda um capital ali que não é só capital para infra. E o outro ponto que eu comentei que é em relação ao potencial do negócio. Né? Raiar, especificamente, é uma empresa de proteínas orgânicas. A gente começou pelo ovo, mas a gente não vai parar no ovo. A gente quer olhar outras proteínas orgânicas, a gente quer olhar outros segmentos, né? E até dentro do negócio de ovos tem alguns desdobramentos do que a gente quer fazer. Né? A gente quer ter uma linha de pasteurização de ovos própria, hoje a gente pasteuriza no terceiro. A gente tem uma série de novos projetos. A gente produz óleo de soja orgânico hoje, porque a soja orgânica é um ingrediente da ração, só que a gente só usa farelo. Enfim, tem vários caminhos assim que a gente vai seguindo e desdobrando, né? Que isso tudo faz parte do potencial total do negócio. Né? Teve muito banco que olhou para a gente, né, no começo, anos atrás, e falou, poxa, vocês são muito pequenos, né? Vocês não são EBITDA positiva, não fatura 100 milhões, não tem nada. Era tudo não, 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 não e não. Mas entenderam que a nossa tese é muito maior do que era aquela foto daquele momento. Né? E aí a gente tem hoje grandes bancos super bacanas apostando no nosso negócio. Né? Então, acho que é um pouco disso. O Renato pode até complementar, né? O que despertou a atenção de vocês na época e como que vocês olharam para a gente? Sim. No começo, até quando era bem isso, né? Era um projeto, mas eu particularmente, desde quando eu fui lá a primeira vez, eu acho assim, a Raiar, o pessoal muito apaixonado pelo que fazem. Eu falei, você vê, mas eu nunca tinha visto você falar assim, Eu vi muito o Marcos falar, falei, nossa, parece que quase chora a hora que fala do ovo, sabe? Todo mundo tem muita paixão pelo que faz. Tem muita paixão assim, pelo a gente negócio. acredita muito, né? E na época eram esses desafios mesmo, mas eu participei desse processo. Não, vai virar, mas tem um planejamento tão grande, porque realmente, dentro do planejamento que vocês tinham, queria virar o EBITDA positivo, ele virou. Assim, depois não acompanho mais, porque já vai fazer, eu acho que 1 ano e meio que eu estou fora e não acompanho mais o negócio da Raiar, mas muito bacana. Mas é isso, né? É entender um negócio diferente. Apesar de ser uma granja, não é uma granja convencional, tem um ciclo diferente. E tudo isso que você está falando foram coisas que foram explicadas na época lá. Exatamente. Eu estou vendo até uma curiosidade aqui, não tem nada a ver com isso, mas a Raiar, até o nome é criativo. Você pega a Raiar aqui, ó, se você olhar daqui para cá é Raiar e daqui para cá também é Raiar. Tem um nome. É um palíndromo, né? Palíndromo, né? Assim como a palavra ovo, de trás para frente, de frente para trás é tudo igual, que reflete a nossa transparência, né? Raiar vem de nascer do sol, vem de acordar cedo com as galinhas, né? Mas vem também de trazer luz, de trazer transparência para um setor que era um pouquinho cinzento, que pouca gente parava para pensar nele. Essa caneca eu já perdi ela, tá? Que tenho certeza que chegar em casa vai ser difícil competir com a minha filha. E eu vou dar razão para ela. Essa é a Frida, a nossa galinha. Demais, eu amei a Frida. E você até falou, assim, né? Se você pudesse falar um pouco mais hoje, qual que é o momento da Raiar e para onde que a Raiar está olhando? Eu sempre vi o Marco falar muito, mas agora já peguei o segredo do Marcos, a Anne que falou, como que o Marco pensa em tanta coisa assim? Daí eu acho que a Anne estava pensando nos novos negócios para ele lá, viu? Olha, a gente está num momento de expansão, né? Hoje a gente está com 400 mil aves alojadas. A gente segue nessa meta de chegar nos 2 milhões de aves. Né? Em quanto tempo isso? Que é o eu acho que dá mais a gente está em 2025, mais uns 5 anos a gente deve atingir essa meta. Né? As coisas podem mudar rápido, pode ser que a gente acelere um pouquinho isso. Né? A gente está num momento também de conversar com bancos de fomento super interessantes, assim, que vão trazer mais robustez para o nosso crescimento. Né? E, em paralelo, a área de novos negócios está olhando o business plan de frango. A gente está iniciando modelagem para isso e para outros investimentos que a gente quer fazer. Então, o nosso olhar sempre foi esse. Assim, nos últimos 15 anos, a gente sempre teve uma área de novos negócios olhando para onde vai depois, né? O que vem depois da produção do ovo, o que vem depois para a expansão do negócio, né?
Hoje a gente é apoiado por 64 investidores financeiros, que aí, boa parte, metade deles estão desde o nascimento da Rayar, desde que a gente era um PowerPoint, que não tinha nem nome ainda, né? A gente teve algumas rodadas de captação, entraram mais 30 investidores, então hoje são 64 sócios investidores que estão apostando no nosso negócio junto com a gente, né? E que nos apoiam bastante nesse dia a dia, né? Como eu falei, a nossa ideia não é ser uma empresa de proteínas orgânicas, então, com esse grande sonho de fazer um orgânico possível. A gente quer um orgânico em escala, a gente não é um orgânico da fazendinha, a gente quer um orgânico com tecnologia, um orgânico em mais lugares, um orgânico para todo mundo e, por que não, um orgânico também mais acessível, né? Eu acho que tudo é um jogo de escala. Se eu tenho muita escala, eu consigo uma precificação melhor futuramente também. Então, essa é a nossa vontade aí de É uma empresa com muita personalidade, com muita identidade. E o que o Reinaldo falou agora aqui, o Reinaldo já fala da Rayar há pelo menos um ano, ou mais, assim, que ele fala, cara, tem que conhecer lá, eles são muito... E o Reinaldo falou agora uma coisa que ele falou há muito tempo atrás, do Marcos, falou assim, você vê ele, Ronaldo, fala ele quase chora. Porque assim, mas é uma coisa... Mas isso, acho que a paixão do empreendedor é o que move. Né? Eu espero que as pessoas tenham de mim, por mim, o sentimento que eu tenho agora, te vendo, falando do ovo, quando eu falo que nós entregamos de educação, que eu sou também apaixonado. Então, e um banco para poder atender um produto rural, uma indústria, uma escola, ele tem que entender a paixão do empreendedor. Que a paixão do empreendedor, ela não está no balanço e não está na foto, ela está no projeto, ela está na tese, ela está... E aí que entra muito que o Reinaldo traz, você que está nos acompanhando, Vini, já está aqui também durante o nosso conteúdo aqui, você tem aqui, em algum lugar desse vídeo, você vai ter um QR Code, você vai ter também na descrição o link, falar com o nosso time para você entender um pouco melhor, porque o Reinaldo traz muito isso, né, do profissional e de ter essa sensibilidade da paixão e olha a responsabilidade, ele está falando com alguém que colocou toda a energia dentro da Rayar. Então, para esse produto, para esse bancário, para esse officer, sentar com você, conversar com o teu time, com o CFO, com o Marcos, ele vai ter que sentar e comprar o sonho junto, ir dentro do banco para um comitê de crédito e defender junto. Se ele não entender essa paixão, se ele não entender o que está sendo construído, como o Renato bem coloca, vai ser mais um, né, Renato? Vai chegar e vai dar cabeçada. E eu acredito muito que o profissional de finanças que hoje ele possa somar com o crescimento e acompanhar a Rayar desde os 400 mil cabeças até as 2 milhões, 4 milhões, 6 milhões, que o céu é o limite, literalmente, né? É importante a pessoa ter essa compreensão de que o crescimento da Rayar também passa pelo trabalho de quem é do banco, pela linha de crédito correta, pela entrega de uma solução adequada e não simplesmente por uma oferta de prateleira, né? Tem que ser uma coisa assim. Se é algo customizado, tem que ter um atendimento de fato customizado. Tem um ponto que eu até discutia um pouco lá no banco na época. Na época era um banco um pouco mais conservador ali, que eu falava assim, que esse crédito fácil, né? Se fosse para você olhar lá um balanço, uma DRE, tá tudo bonitinho ali, não precisa muito do banker para fazer isso. Você precisa, agora, quando é uma situação política, você vai lá, você visita, você entende o cliente, para você conseguir explicar outros fatores para evidenciar aquele crédito. Né? Então, acho que esse que é o trabalho de um officer, né? E eu falava muito isso, porque às vezes o comitê era uma beleza. Você chegava lá, não, beleza, porque tem isso, tem aquilo, me dá positivo, patrimônio, plantel de gado, uma pecuária, show. A hora que esbarrava, que dava um pouquinho mais de trabalho para analista, aí eu ficava bravo. Eu falava, gente, mas, né, então, para quê? Né? Então não precisa da gente, se fosse tudo perfeito, não precisava a gente analisar nada, né? Exato. Então, de contar muito quem está por trás, quem são as pessoas, quem são os empreendedores, quem está tocando o negócio, né? Vocês, conversando com os principais sócios da Rayar ali, do dia a dia da operação, você vai ver que é o projeto de vida de todo mundo ali, né? Eu deixei minha vida corporativa lá por uma questão porque enxerguei um propósito muito maior em estar numa empresa como a Rayar, de construção, de crescimento, de produzir uma comida bem feita de verdade, né? Eu estava comentando aqui nos bastidores que eu mudei isso no meu puerpério, joguei na Rayar de vez no meu puerpério depois que eu voltei de licença maternidade, né?
E eu parei e falei, poxa, eu preciso fazer algo que faça sentido, né? E que eu tenha muito orgulho de contar para os meus filhos o que eu estou fazendo, né? E eu acho que é isso que você sente de todo mundo lá. Todo mundo tem como escolha da Rayá como projeto de vida. E para mim, o orgulho fica representado, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo, a foto do LinkedIn, né, Anne? Porque a foto do LinkedIn é basicamente o que, assim, é a paixão, né? Então, assim, na hora que eu vi, assim, eu achei incrível, porque eu carrego na foto ali de capa, eu carrego a escola, assim, a educação, e, cara, eu achei incrível isso aqui, é muito legal. Ovos, é muito legal. É uma escolha de vida, né, Anne? Que bacana, que papo rico, que papo incrível. E, Anne, a gente já chega nessa reta final agora de conversa, primeiro que, novamente, tá, vocês ganharam um consumidor, o admirador já tinha, o seguidor, o admirador já tinha. Agora ganharam um cliente, consumidor, um amigo. Espero de fato poder ir lá visitar com o Reinaldo também. Vou ficar muito contente com essa oportunidade. Trazer também a Anne para bater um papo com a gente no nosso MBA para poder falar sobre esse mercado de forma mais profunda, tirar dúvidas, né? E, Anne, em relação a duas perguntas finais aqui para a gente já avançar. Mercado. Hoje vocês têm um mercado doméstico e internacional? Não, hoje a gente está só no Brasil. Tá. Eu acho que tem um mercado grande para a gente crescer aqui ainda. Tá. A gente está em 2.500 pontos de venda em 10 estados aqui. Tá? Para uma empresa que está no mercado, a gente existe há 5 anos, mas está no mercado há 4 anos. Acho que é um crescimento bem interessante. Eu acho que tem muitos estados ainda para a gente chegar aqui. Tá? A gente vem recebendo bastante demanda para exportar os ovos, principalmente ovos pasteurizados, que a gente tem a nossa linha também, tá? Que é o ovo que vem na caixinha, né? Já só clara, só gema ou ovo inteiro pasteurizado. Mas, por enquanto, a gente está trabalhando 100% no mercado doméstico. Legal. Em relação a até mesmo essas linhas de negócio, então, você trouxe, né? Já adiantou um pouco da ideia de expandir para frango, né? E os planos, então, são gigantes. E sempre dentro desse mercado de proteínas. Sim, sim. A nossa tese proteínas orgânicas, tá? O que a gente já tem em linha, né? O que eu até comentei rapidamente é o óleo de soja orgânico. Então, ele é um item que ele faz parte da nossa cadeia ali, né? Na produção da ração, a gente usa soja orgânica, né? Para a ração só vai o farelo de soja orgânica e para você produzir o farelo, você extrai o óleo. Tá? E a gente estava com esse óleo de soja orgânico bruto, né, vendendo ele como óleo convencional. A gente falou, poxa, tem alguma coisa aí. Eu acho que a gente consegue beneficiar esse óleo, né? Ele é um óleo que é extraído sem solvente químico, né, num processo totalmente natural, quase que um processo de azeite extra virgem, né? E a gente achou um parceiro para fazer o invase desse óleo refinado como óleo de soja orgânico, né? E está sendo um baita sucesso também. Não estava nos nossos planos iniciais, mas hoje ele faz sentido dentro da linha. Então, ele não é uma proteína, a gente até criou um nome específico para ela, chama Dourar Orgânicos, né? Da nossa linha de óleos, né? E assim como Dourar, é possível que a gente entre em alguns outros óleos orgânicos ali para complementar essa linha. Mas o nosso foco principal são proteínas orgânicas. Nossa, legal. Os nomes são criativos, não? Criativos, né? Simples e assim, e que tem um simbolismo forte, né? Muito bacana. Anne, para a gente chegar nessa reta final agora aqui, eu quero que você traga um conselho de vida, porque a gente vai entrar agora saindo um pouco da Rayá. Eu me identifico muito com as mulheres que vêm aqui, que têm a profissão em carreira, que tem a coragem que ela teve de mudar, ainda mais pós-maternidade, né? E ela tem hoje 2 crianças e ela continua com essa sede de crescimento. Como que você gerencia teu tempo? Como que é a tua condução no dia a dia, papel de mãe, papel de executiva? Consegue muitas vezes, no caso, desligar um pouquinho de pensar em novos negócios ou você, enfim, como que é? É uma arte difícil. Conta um pouco pra gente como você toca esse mundo. É uma arte difícil. Eu tenho gêmeos de 4 anos de idade, né? São 2 meninos. Não contei esse detalhe. São bem agitados, né? Mas eu Come muito ovo. Comem bastante ovo, obviamente, bastante ovo orgânico, né? Eu acho que tem uma questão de você tá com a cabeça no lugar certo, né? Eu acho que, para mim,
quando eu mudei para Arraiar, eu queria que o meu tempo valesse muito a pena, o meu tempo longe valesse muito a pena, tá? E essa equação faz sentido para mim. Então, quando eu estou longe deles, estou trabalhando com algo que me enche de orgulho, que eu tenho muita vontade de fazer, que eu gosto muito, né? E quando eu estou com eles, né? É o tempo que eu dedico às minhas crianças. Então, com esse equilíbrio, assim, me gera um bem-estar pessoal, assim, né? Dessa minha sensação de que tá tudo bem eu estar longe deles e quando eu estou com eles, tá tudo bem com o meu trabalho também, né? Óbvio que a pergunta que ele fez, como é que se equilibra isso? A gente não equilibra, a gente escolhe um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, né? E a gente tenta estabilizar o máximo possível, né? Como empreendedora, a gente respira, né? Então, ovo. Então, eu estou de férias viajando, eu estou na prateleira vendo que ovo, como é que as outras marcas se posicionam, né? Mas tem um entendimento também da minha família que isso faz parte da minha vida, do meu dia a dia, tá? É legal que... Imagina, assim, deve ser muito diferente, né? Você pegar e falar, pô, você vai no mercado e você fica vendo setor de ovos, não é muito comum, né? Mas é que eu nunca tinha visto de perto esse mercado, não conhecia alguém, mas é encantador. E assim, te parabenizar, principalmente pela tua missão, pelo teu propósito, pela tua paixão, que ela é muito nítida. Com toda certeza, quem assistir depois aqui, que trabalha com a Anne, vai se orgulhar bastante do que viu, porque de fato é uma coisa comovente, que nem o Renato colocou, só falta chorar e isso é muito bom, isso é muito positivo. Obrigada. Hoje, a Arraial está com quantos colaboradores hoje? Hoje a gente tem 300 funcionários, a maioria em Avaré, onde fica a nossa fazenda, né? Tem gente espalhada pelo Brasil inteiro, mas tem um escritório em Avaré e um escritório aqui em São Paulo. Legal. E com certeza daqui a pouco vai ser vão ser 900, 1.000, 3.000, vão ser muito mais. Que bacana, bacana. Renatão, algum recado final? Não, só agradecer mesmo, Ana. Eu ia falar para ela dar esse recado mesmo. Nós temos bastante alunas mulheres que querem ir para o agronegócio. De repente, se você tiver mais alguma contribuição para essas meninas, pode ser que você tenha tido, né, alguma objeção no começo, o agro, de repente, um meio mais machista. Você puder falar alguma coisa sobre isso? Eu acho que o agro é, de fato, um meio mais machista, né? Mas eu tive a sorte de estar sempre em ambientes com pessoas que eu admiro muito, né? Então, acho que o maior conselho que eu poderia ter é esteja em lugares com pessoas que você admira muito, né? Que você se espelha, que te reconheçam pelo teu trabalho, teu desempenho, né? Então, sim, estava num setor bastante masculino, até na corporação japonesa, que é mais ainda do que o agro, né? Mais machista ainda, né? Mas sempre apoiada por pessoas que apostaram em mim e em quem eu me inspirava bastante. Eu acho que esse é o principal caminho. Tem um ponto também que eu acho que é importante. A Anne, a hora que a gente olha o currículo dela, podemos notar que você se dedicou bastante para a questão do estudo, do preparo. O que você poderia falar que esse preparo te ajudou na sua carreira executiva? Eu acho que passa por você estar aberto a conhecer coisas novas, né? Eu falei no comecinho que eu entrei no agro sem nunca ter entendido nada de agro. Mas eu sabia o que eu tinha de fortalezas, né? Que era entender de M&A, entender de novos negócios, né? E mantive a minha cabeça aberta à curiosidade de explorar um novo mercado, um novo setor, né? E eu acho que é esse olhar que um profissional tem que ter, né? Você tem que ter muita clareza do que você tem de seus skills e competências, né? E ter a humildade de entender o que você não sabe e aprender, e estudar, né? Eu acho que foi isso que sempre me guiou, né? No meu currículo, eu tinha uma base em áreas financeiras, né? Meu sonho era trabalhar com marketing, mas eu só trabalhei em áreas financeiras. Fui para M&A, fui para novos negócios, né? No Japão, fui trabalhar com RH, voltei com diretoria de RH, que eu nunca tinha trabalhado com RH na vida, né? E hoje, dentro da Haier, eu olho para marketing em novos negócios. Consegui finalmente trabalhar com marketing, né? Isso sempre foi uma perseverança minha, uma vontade de enxergar os espaços que tinham, né? Tinha surgido a oportunidade do marketing tá vago na Haier. Eu falei, eu quero olhar esse negócio aí, né? Então, acho que também isso, né? De você se colocar em lugares fora da zona de conforto para ir criando experiências, criando essas oportunidades para você mesmo. Muito bom. Assim, eu sempre falo por cada podcast que eu gravo aqui, a cada encontro, eu sou muito privilegiado, porque eu, em 100% das vezes, Reinaldo, eu sou uma pessoa que estou aqui para aprender. Eu sou o maior aluno da escola, porque cada vez que eu recebo alguém aqui, eu aprendo e todos são muito agradáveis. Mas eu posso te dizer que de todos os podcasts que eu gravei recentemente,
o que mais me surpreendeu em nível, assim, de agradabilidade foi o seu. Porque, assim, obrigada, foi agradável. que honra. Mas foi agradável porque eu descobri um assunto que eu acredito que muitas pessoas não têm ideia, que ele é muito importante, é um mercado que ele é grande. Então, assim, além de, claro, tua carisma também, tua cordialidade e tua história riquíssima, acredito que você trouxe um recado muito forte, que é um recado que serve para quem está hoje em banco, cooperativa, que espera. A Anne também trabalha em banco, trabalhando no GP, né, Ana? Isso, no JP Morgan. Ali no começo da carreira, antes de entrar em M&A, mas ela carrega isso. Então, com toda certeza, cada recado que ela trouxe aqui hoje é recado válido para a vida de vocês e também para quem quer aplicar no mercado financeiro. Com toda certeza, foi um show, né, Renatão? Muito bom. Muito bom. Eu fico muito feliz por ter aceitado o nosso convite. É uma empresa que eu admiro muito também a sua carreira, o pessoal lá, as pessoas que estão por trás. Eu fiquei muito feliz de ter vocês aqui com a gente. É uma honra, um prazer meu estar aqui com vocês. E depois eu vou fazer um react, com certeza, como ele eu vou. Não vou falar que estou com vontade agora, porque a gente acabou de almoçar, né, Renata? Então, assim, a gente ainda não deu tempo, mas isso aqui não dura 2 dias, tá? Assim, né? Pro Reinaldo dura um dia, só né? Só café da manhã. O Reinaldo, 7 ovos por dia, não. Sim. Bom, muito bom. Anne, muito obrigado. Obrigada. Tá? Parabéns. Agradecer também a Rayar por toda a parceria, né? E o carinho, o cuidado que tiveram com a gente aqui também nos bastidores. E quando estivermos lá também, com toda certeza gravaremos o material. Farei um post com muito carinho, agradecendo todo o cuidado, o brinde, a presença da Anne. E cheguem muito longe, que a gente possa acompanhar, batendo palmas, para poder chegar em 1, 2, 3, 5, 10, 15% de share, que seja tanto o mercado quanto a Rayar, e que vocês cresçam também outras dias de negócio, que a gente puder somar minimamente, estaremos sempre aqui. Maravilha, muito obrigado, Anne. Obrigada, gente. Então, Renatão, obrigado mais uma vez. Valeu, obrigado. Sempre juntos aqui. Amanhã estaremos no Paraná, gravando, muito conteúdo bacana no Instituição Financeira. Vamos estar também em Fazenda, vamos visitar Fazenda, só Fazenda, né? Iberá Sementes, nós vamos estar lá. Coisa linda. Então, a gente vai estar gravando no Paraná amanhã, eu, Reinaldo, e você está vendo esse vídeo na sexta-feira. Amanhã e domingo já vai ter muito conteúdo dessa nossa ida até o Paraná. Então, você fica de olho e aproveitando, tá? Aqui no link fixado na nossa descrição vai ter 6 perguntinhas, 7, para você conversar com o nosso time comercial, entender um pouco melhor como que funciona o nosso MBA focado em Corporate Banking. E também aqui tem o QR Code ao meu lado para você poder apontar o seu celular e falar com o nosso time comercial. Segunda-feira agora, na próxima, dia 20, né? Começa a nossa 15ª turma do MBA. Sempre turmas cheias, lotadas, mão na massa, prática pura, para você que quer um dia poder atender a Rayar. Beleza? Renatão, muito obrigado mais uma vez. Estamos juntos. Obrigada. Muito obrigado. Pessoal, estamos juntos. Valeu, Anne.